Bom, gente, nós estamos estudando o livro a carta de João, a primeira carta. Nós vamos meditar no capítulo 2 desta carta, nesta noite, apenas versos 1 e 2. A carta extremamente rica, apesar de ser uma carta bem curta, mas é uma carta muito rica e que nos ensina muito. Eu quero compartilhar com os irmãos essas escrituras. A minha oração é para que Deus fale conosco realmente e nos ensine nesta noite tudo aquilo que Ele já tem programado para nós. Podem estar abrindo ali. Mas nós vamos então para 1 de João, capítulo 2, versos de 1 a 2. Se você tem sua Bíblia, abre aí nesses versículos, e pode deixar sua Bíblia aberta aí. Nós vamos projetar, como fazemos todos os domingos, os textos que vamos usar, pelo menos a maioria deles. Mas é bom que você anote, que você registre isso daí, dê uma conferida em casa, para ver se o pastor não está falando muita besteira aqui, né? O nosso título é esse aí, Jesus, o advogado incomparável, e é disso que vai tratar essa introdução de João no capítulo 2. O nosso texto diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, diz a palavra do Senhor. O apóstolo João aqui, ele ainda está lidando com o problema do pecado. O problema do pecado, queridos, é universal. E também o pecado é enganador. O pecado nos induz a tentar enganar os outros, tentar enganar a nós mesmos e, por final, enganar o próprio Deus. Nós podemos ter 3 atitudes em relação ao pecado. Nós podemos esconder o nosso pecado, ou pelo menos tentar escondê-lo. Nós podemos confessar os nossos pecados. E nós podemos triunfar sobre o pecado. O apóstolo João agora, ele aponta o caminho para vencermos o pecado. João nos dá algumas dicas a respeito de como podemos vencer o pecado. O propósito desta carta de João é encorajar a cada um de nós, encorajar os crentes em Cristo Jesus a não pecarem. A prática do pecado, ela é incompatível com a nova vida em Cristo. Se nós já entregamos a nossa vida em Cristo, nós não devemos viver na prática do pecado. Quem vive pecando, não viu a Deus, nem o conheceu. 1 João 3, verso 6. Quem vive na prática do pecado, não é nascido de Deus. Capítulo 3, verso 9, nós vamos chegar lá depois. Toda a carta de João, ela está impregnada de horror, de ódio, de temor, de repúdio ao pecado. João bate muito firme contra o pecado na vida cristã, na vida do crente. Mas nós precisamos, entretanto, nos lembrar que a perfeição moral absoluta, ela não vai ser conquistada nessa vida. Enquanto estivermos aqui, nós ainda pecaremos. Nós ainda seremos pecadores. Agora, quem vive pecando realmente não viu a Deus e nem conheceu a Deus. Nós temos que entender que perfeccionismo, esse perfeccionismo bíblico, ele não existe, tá? Isso não é bíblico. Nós precisamos distinguir entre perfeição posicional e a perfeição processual. Nós somos perfeitos em Cristo. Cristo já nos perdoou. Essa é a nossa posição em Cristo. Mas nós estamos num processo de melhoria moral.
ou seja, num processo de santificação. Então nós temos que fazer essa distinção. Nós somos perfeitos em Cristo, mas ainda estamos em um processo de aperfeiçoamento. A santificação é um processo gradual. A perfeição obtida em Cristo é operada gradualmente em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, fala sobre isso. Esse processo só é terminado na glorificação. Sabe, nós só seremos perfeitos quando formos glorificados. Ou seja, quando Cristo voltar e nós formos assuntos aos céus, depois de ressuscitado, onde não haverá mais carne. Mas enquanto houver carne, haverá pecado. Há duas posições perigosas em relação ao pecado. A indulgência, por um lado, sermos indulgentes em relação ao pecado, ou a severidade, do outro lado. Né? Então nós precisamos ter cuidado, e é importante manter equilíbrio entre essas duas afirmações. É possível ser demasiado indulgente e demasiado severo com o pecado. Esse texto ele é bem interessante. O apóstolo João, ele diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João, ele trata aqui o pecado ele destaca duas coisas aqui. Ele fala de forma negativa sobre o pecado, mas ele fala também de forma positiva. E essas duas posições, em relação ao pecado, a indulgência e a severidade, elas precisam ter esse equilíbrio. E João, usando essas palavras amorosas, carinhosas a respeito dos irmãos, ele mostra exatamente isso, ele mostra esse equilíbrio. Devemos corrigir com amor. É uma carta dura, mas João fala com amor. É preciso tocar realmente trombeta e alertar que o pecado ele é maligno, que o pecado jamais deve ser incentivado ou deve ser tolerado. Cristo morreu para nos salvar, não em nossos pecados, mas para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a esperança. Entretanto, aqueles que fecham a porta da esperança para os que são surpreendidos no pecado, também estão em desacordo com a palavra de Deus. Nós não devemos condenar, ou seja, ser severos demais com aqueles que pecam. Sabe, o propósito de João é que os crentes não pequem, mas se pecarem, nós temos um advogado, como nós temos Jesus como advogado e como propiciação. O apóstolo João nos mostra como triunfar sobre o pecado nesses dois versículos. E ele nos apresenta Jesus como o advogado, o justo e a propiciação. Nós trataremos, portanto, desses 3 pontos dentro dessa perspectiva de que Jesus é um advogado incomparável. E o nosso primeiro ponto, portanto, Jesus é um advogado incomparável em relação ao seu caráter. O apóstolo João, ele escreve esse versículo. O primeiro versículo, ele diz, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João, como disse, ele dirige-se aos crentes como seus filhos na fé. Ele tem amor, ele tem autoridade. Essa palavra traduzida aqui por filhinhos, ela poderia ser traduzida também como criancinha. Então João pode estar dizendo assim, minhas crianças, percebem o carinho? Minhas crianças, meus filhotes, não é? É assim, amados irmãos, que nós devemos corrigir os nossos filhos. É assim que nós devemos corrigir, com amor. Ô meu filho, vem cá. Ô filho, o pai te ama tanto, cara, mas tu está pisando na bola. Né? Ô filhinho, vem cá, minha criancinha, vem cá. Você está fazendo tudo errado. Papai está te ensinando certo, você está fazendo errado.
Vem aqui, filhos, deita aqui na perninha do papai. Sabe? Há lugar certo para corrigir criança. Sabe, Deus fez essa parte aqui macia da gente, sem nervo nenhum, só músculo. É para isso mesmo, para corrigir. É ali que a gente deve dar umas palmadinhas ali na criança, sabe? Com amor, explicar o porquê e corrigir. Nunca se deve bater no rosto, no peito, nas costas, em qualquer outro lugar. Deus preparou o lugar para correção. Corrija com amor. Explique por que a criança está sendo corrigida. E João começa exatamente nos mostrando isso. Oh, minhas criancinhas, estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Lá na frente ele vai, como diz, descer o chicote com vontade, mas ele começa realmente, e ele mostra esse carinho. Em relação à nossa vida, nós precisamos ter cuidado na forma que nós tratamos o pecado. Nós não devemos tratar o pecado de uma forma leviana, porque muitos de nós pensamos assim, bom, se eu já tenho o perdão, então eu posso pecar. Apóstolo Paulo entra nessa coisa, devemos pecar? Ele diz, não, de forma alguma. Romanos capítulo 6, né? Então, querido, nós precisamos, já que nós encontramos esse apoio, nós encontramos esse carinho, nós encontramos esse perdão justo e pleno, nós precisamos ter cuidado, porque isso não representa somente um perigo teórico. Quem encontra o perdão justo de Deus exclusivamente na cruz e no sangue do seu Filho Jesus, de forma alguma pode pensar então em viver pecando, porque não faz sentido. Se você está em Cristo, se você é uma nova pessoa, e se Cristo morreu por causa dos seus pecados, não tem como você viver pecando, não é? João, ele tenta expressar aqui exatamente este sentimento. A finalidade da mensagem é a rejeição séria e absoluta em relação ao pecado. A ordem do João para seus queridos filhos é: não pequeis. O verbo aqui, amado irmão, pequeis, ele indica atos específicos de pecado, e não um estado habitual de pecado. O crente, ele vai pecar esporadicamente. O crente não vive em pecado continuamente. O pecado deve ser um acidente na vida do cristão, e não ato contínuo. Se você tem algum pecado de estimação, aquele pecadinho ou aquele pecadão que você faz e faz e faz e refaz, e você guarda embaixo de 7 capas lá e tal, cuidado. Porque o crente, ele não deve viver em pecado. O pecado, como disse, é um acidente, não um hábito, não uma prática. João usa o termo aqui para descrever Jesus, ele usa a palavra paracletos, que significa ajudador, advogado, intercessor. E aqui nesse contexto, essa palavra, sem dúvida, significa advogado de defesa num sentido jurídico. João tem em mente aqui o tribunal de justiça, talvez o tribunal de justiça divino, não é? Quando João usa a palavra aqui aplicada a Cristo, a ideia é que Jesus fala com o Pai sobre nós, ele fala em nossa defesa, ele intercede para que sejamos perdoados. Romanos 8, verso 34, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, Hebreus 7, versos 24 e 25, sabe? Agora, amados irmãos, nós não somos mais réus em juízo, mas nós passamos da morte para a vida. Jesus agora, Deus agora não é o nosso juiz, Ele agora é o nosso Pai. Nós que cremos em Cristo, nós entramos agora nessa família de Deus. E se pecarmos, não precisaremos de uma nova justificação do juiz, mas precisamos do perdão do Pai. Porque os nossos pecados já foram justificados, já foram pagos, completamente pagos na cruz por Cristo Jesus. Nós precisamos do perdão do Pai. Por isso, João diz lá no verso 9,
Se confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Nós precisamos da confissão. E confessar, você se lembra, que é concordar com Jesus que você está errado e Ele está certo. Porque Ele já sabe o que você fez. Quando eu confesso, eu não estou contando nada novo para Cristo, não. Ele já viu, Ele sabe. Ele só está esperando que eu concorde com Ele. E dizer, pai, o Senhor está certo, eu estou errado, eu pequei. Eu não devia fazer isso e acabei fazendo. Isso é confissão. Ele usa a expressão aqui, Jesus Cristo o justo. Essa expressão indica a natureza humana, Jesus, o ofício messiânico, Cristo, e o caráter, justo. João enfatiza não apenas a humanidade de Jesus, o ofício messiânico de Cristo, mas também o seu caráter perfeito, o caráter justo como homem. Mateus 27, versos, acho que do 15 até o verso 25 por ali, vai falar sobre isso. Ele é o justo que veio morrer pelos injustos. Romanos 5, versos 6 a 11. Sendo justo, Jesus pode comparecer diante de Deus e nos defender. E eu quero destacar aqui 2 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, Jesus Cristo não é apenas o nosso advogado, mas Ele é também o nosso exemplo. Hoje, amados irmãos, nós vemos separação entre vida moral e o nosso desempenho profissional. Pessoas têm vidas distintas. Muitos advogados são gigantes na tribuna, mas são tão pequeninos, são nanicos na vida, na sua conduta. Muitos são imbatíveis na oratória, mas são vulneráveis na ética. Muitos advogados, por esperteza e pela ganância do lucro fácil, eles burlam as leis, eles corrompem os tribunais, eles aviltam a justiça, assaltam o direito dos inocentes. No tribunal dos homens, muitas vezes a verdade é pisada e a justiça é negada. No tribunal dos homens, não raras vezes, a lei é torcida, testemunhas são subornadas, os juízes são corrompidos, as sentenças são compradas. Nós vimos recém agora no nosso Supremo, juiz vendendo sentenças para libertar prisioneiros, líderes de PCC e tudo mais. No tribunal dos homens, amados irmãos, muitas vezes nós vemos um Herodes livre e João Batista na prisão. Nós vimos um Pilatos julgando e Jesus de Nazaré sendo julgado. Nós vimos Nero no trono e um Paulo no calabouço. No entanto, queridos, Jesus, como advogado, Ele nunca usou de espertezas para torcer a lei. Jesus nunca aceitou suborno. Ele nunca vendeu a sua consciência. O diabo quis comprar Jesus. O diabo ofereceu os reinos aos pés do Senhor em troca da sua adoração. Mateus 4, versos de 8 em diante. As multidões queriam fazer Jesus rei. João capítulo 6. Nunca ninguém pôde acusar Jesus de pecado. Não havia dolo em sua boca. A sua vida era correta, perfeita. Ele é a verdade, a luz do mundo, o verbo da vida, o advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Depois, Jesus, como nosso advogado, Ele nunca transigiu com o erro. Ele nunca concordou com o erro. Jesus, Ele não veio manipular a lei, mas Ele veio cumpri-la. Ele não veio para encontrar brechas na lei para nos inocentar da culpa, mas para cumprir as exigências da lei e nos livrar da condenação do pecado. Ele se colocou sob a lei e viveu em obediência à lei. Os judeus acusaram Cristo de ser beberrão, de ser violador do sábado, de ser amigo de pecadores. Eles acusaram Jesus até de ser endemoniado. Os membros do Sinédrio, eles contrataram testemunhas falsas para acusar a Cristo. Mas ninguém, contudo, pôde acusá-lo de pecado. Por essa razão,
ele pode ser o nosso advogado. Jesus é um advogado incomparável quanto ao seu método. Jesus é singular, não apenas quanto ao caráter, mas também quanto ao seu método. Nós vamos destacar algumas coisas aqui bem importantes no texto, porque Jesus, ele não veio para defender a nossa inocência, mas ele veio para destacar a nossa culpa. Isso é um contrassenso. Ele é um advogado de defesa e ele vai dizer, não, ele é culpado. Realmente ele é pecador. Ele veio para destacar a nossa culpa, ele não veio para mostrar as nossas virtudes, mas ele veio para apontar os nossos pecados. Jesus, como nosso advogado, ele não defende que nós somos inocentes. Ele não cria circunstâncias atenuantes. Pelo contrário, ele reconhece a nossa culpa e apresenta a sua obra, o seu sacrifício vicário, como base para a nossa absolvição. Ele não veio, amados irmãos, para buscar justos, mas ele veio para buscar pecadores. Ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que estão enfermos. Ele não veio para salvar os que se julgam bons, mas ele veio para salvar, para buscar os que estão perdidos. Lucas 19, verso 10. Vou passar isso aqui, que eu estou esquecendo isso daqui. Lucas 19, 10. Jesus veio para buscar aqueles que reconhecem que são pecadores. Um médico só pode atender a um paciente que reconhece que está doente. Enquanto você não reconhecer que está doente, não tem tratamento. Nós homens somos danados para isso, né? Como é que você está? Não, estou bem, estou legal. E quando a gente resolve ir ao médico é porque não tem mais jeito mesmo. Aí quando chega lá, já era. Nós somos terríveis nessa questão. As mulheres não, são mais... Mas a humanidade, de uma forma geral, ela não reconhece que precisa de salvação, que necessita de um Salvador. Jesus, ele não veio para dizer que o homem é bom. O pensador Jean-Jacques Rousseau, ele afirma que o homem é bom. E muitos creem nessa tolice e se julgam perfeitos e essencialmente bons. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. As Escrituras nos informam que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós pecamos, todos nós carecemos do perdão de Deus. É bom enfatizar aqui que Jesus ele veio para morrer pelos pecadores e não por aqueles que aplaudem suas próprias virtudes. Eu já apresentei Jesus para algumas pessoas. E apresentei para uma pessoa muito chegada, muito próxima, um familiar. E depois de apresentar Jesus e falar sobre a morte da cruz, sobre a sua ressurreição e sobre a salvação que há em Cristo Jesus, e depois que explicar que Jesus havia morrido por causa dele, ele olhou para mim, sorriu e disse: eu não pedi que Jesus morresse por mim, o problema é dele. Não é? Ele não reconheceu que é pecador e que necessita de salvação. Infelizmente. Mas Jesus, ele veio para salvar aqueles que reconhecem essa necessidade. Talvez você esteja aqui, não tenha reconhecido ainda essa necessidade. A necessidade de um Salvador. Mas Jesus veio para isso, para salvar você. Aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e ainda faz Deus de mentiroso. Porque se Jesus disse que você é pecador e você disse que não tem pecado, então... Se Jesus disse que morreu por você, você disse: eu não preciso de Cristo. Se Jesus disse: olha, eu quero salvar, você disse: eu não preciso de Salvador.
Jesus não veio para dizer que temos méritos diante de Deus para sermos absolvidos, mas a defesa que Jesus apresenta em nosso favor, ali à direita do Pai, não é fazendo uma apologia aos nossos méritos pessoais, mas da virtude, da eficácia do seu sacrifício em nosso favor. Sacrifício que nós vamos relembrar agora, a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Efésios 2, versos de 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Sabe, não somos aceitos por Deus pelas obras que nós fazemos, mas nós somos aceitos por Deus pela obra que Cristo fez. Não somos recebidos nos céus pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós. Por isso que nós chegamos aos céus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao céu senão por mim. Jesus não veio para dizer que nós somos inocentes. Longe de defender a nossa inocência, Jesus reafirma a nossa culpa. Deus não inocenta o culpado. Ezequiel 18, verso 4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Só aqueles que reconhecem-se como pecadores, culpados, podem ter a Jesus como seu advogado. Somente aqueles que estão desesperados por causa dos seus pecados podem encontrar um alívio, podem encontrar perdão, podem encontrar a alegria da reconciliação por meio de Cristo. Sabe, se nós não tivermos uma concepção real da maldade, da gravidade do nosso pecado, então nós nunca teremos uma visão correta do Salvador. Alguém disse: enquanto nós não reconhecermos que o pecado é amargo, nós nunca saberemos quanto Jesus é doce. Jesus, querido, ele não veio para dizer que somos livres. O pecado escraviza, o pecado é uma prisão. Jesus diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Muitos pensam que o maior problema do homem é a ignorância. Os positivistas, eles pensaram que se dessem educação para o homem, então o homem viveria num paraíso, porque seria um homem educado, um homem culto. É óbvio que ele escolheria fazer coisas boas. Mas o maior problema do homem não é a ignorância, mas é o pecado. Há pessoas cultas que são escravas do seu pecado, mas Cristo liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, só aqueles que reconhecem que são culpados, que estão perdidos e que estão condenados, é que podem ser livres e ser salvos. No tribunal de Deus não existe réu primário, bons antecedentes, pena comutada. No tribunal do Senhor, só os arrependidos serão absolvidos. Jesus não veio para dizer que a sinceridade é suficiente. Muitas pessoas dizem: ah, não, eu sou sincero. Outros dizem: eu falo o que está no coração. Já é um grande engano, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E se a gente fala o que está no coração, o que vem do coração assim, rapidinho, o que chega na boca, a gente fala besteira. Muitos pensam que o importante é ser sincero. Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há muitas pessoas sinceramente enganadas. Há muitos indivíduos que estão no caminho largo da perdição e jamais se aperceberam que estão caminhando para a morte. Jesus não veio para dizer que a sinceridade é a porta do céu.
A porta do céu é Jesus, o caminho para Deus é Jesus. O único advogado junto ao Pai é Jesus Cristo, o justo. Outra coisa, Jesus como advogado, ele não cobra honorários. Ele defende a nossa causa de graça. Interessante, porque quanto mais famoso é um advogado, tanto mais caro é o seu serviço. Jesus é o advogado divino, e ele não cobra nada. Aliás, ele pagou tudo. A salvação é de graça, mas não é barata. A salvação custou muito caro para Deus. Ela custou o sangue do seu Filho bendito. Jesus suportou a vergonha da cruz para nos salvar. Hebreus 12, verso 2. Ele suportou o escárnio, as cusparadas, a humilhação. E ele fez isso para ser o nosso advogado. Sabe, ele foi esmurrado, esbordado, ele foi despido, ele foi pregado na cruz para ser o nosso representante, nosso substituto. Ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai. E nós precisamos reconhecer isso. A graça, esse sacrifício de Cristo, essa salvação que Ele nos traz, que nós chamamos de graça, isso é um dom imerecido. Jesus é o advogado daqueles que estão desamparados, daqueles que estão esmagados pela culpa, daqueles que estão sob o senso da condenação. Jesus não cobra realmente pelo seu serviço. Ele não exige o pagamento de custos processuais, não cobra honorários. Ele faz isso de graça, ele só precisa que você creia. Jesus, ele é titular da ação. Jesus não é um advogado entre outros. Nós só temos Jesus. Não há outro advogado. Não adianta apelar para outro santo. Pedro, Paulo, João, Maria. Jesus é o nosso advogado. Ninguém pode ir ao céu senão por meio dele. Foi ele quem sacrificou-se em nosso lugar. Não há salvação em outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Não podemos confiar em nossos méritos, não podemos confiar em nossas obras, em nossa penitência, sabe? Nem devemos e também não adianta, como já disse, recorrer a Pedro, a Maria, a João, a santo que seja. Jesus é o titular da ação. Ou então, ele não é nosso advogado, e se ele não for nosso advogado, no futuro ele será o nosso juiz. Em quarto lugar, Jesus jamais está ocupado, ele está sempre pronto para nos atender. Quanto mais importante o advogado, mais a agenda do advogado é cheia, né? Ele está sempre mais indisponível para os clientes. Jesus, esse advogado incomparável, ele está sempre disponível. Ele não está ocupado, ele não viaja em audiência, sabe? Nós temos livre acesso a ele a qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar. A assistência de Cristo é direta, é constante. Nós podemos falar com ele em casa, no trabalho, dirigindo, na rua, onde for, na escola, no hospital, até no banheiro. Sabe, a sua linha nunca está ocupada. Ele está à direita do Pai. Ele intercede por nós. Romanos 8, verso 34. Jesus é um advogado incomparável também quanto à sua eficiência. Eu quero listar algumas razões aqui, porque Jesus é absolutamente eficaz em seu ministério como nosso advogado. Primeiro, porque Jesus não apenas ele veio para estar ao nosso lado, mas ele veio para estar no nosso lugar. Ele não veio apenas para falar por nós, mas ele veio para morrer por nós. Jesus é nosso fiador, é nosso representante e substituto. O apóstolo João diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Eu quero destacar 2 pontos aqui a respeito da natureza do sacrifício e o alcance
desse sacrifício. O apóstolo João escreve assim no verso 2, parte A: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Muitos de nós não entendemos essa palavra aqui traduzida por propiciação. Significa satisfação, de uma forma mais geral. A ideia é satisfazer a Deus. A ideia é aplacar a ira de Deus. A ideia dessa passagem é que Jesus, ele propicia a Deus com relação aos nossos pecados. Ele aplaca a ira de Deus em relação aos nossos pecados. Propiciação, ela está ligada aos sacrifícios do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ali os animais eram sacrificados, o seu sangue era derramado como pagamento pelo pecado. Levíticos capítulo 16, capítulo 17, a gente vê os sacrifícios que eram feitos ali no templo, o derramamento do sangue dos animais. Os sacrifícios eram oferecidos para cobrir os pecados e para afastar a ira de Deus sobre os pecadores. Jesus é o sacrifício, e isso foi providenciado pelo próprio Deus. Sabe, assim ele satisfez a sua ira pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo, ele desvia de nós a ira de Deus. O sacrifício de Cristo apazigua o nosso relacionamento com Deus. Nós estávamos em guerra com o Senhor, mas nós fomos reconciliados, fomos apaziguados, então, com Deus. Isso é propiciação. Cristo morreu na cruz para propiciar a Deus. Deus precisa ser propiciado, uma vez que a sua ira permanece sobre todo o pecado, e de algum modo ela tem que ser afastada, ou tem que ser aplacada, se é que o pecador há de ser perdoado. Por isso eu necessito desse Salvador. Sem aceitar Jesus como meu substituto, a ira de Deus em relação aos meus pecados, ela não será apagada, ela não será acalmada, e eu estarei em guerra com o Senhor. Por isso todos nós precisamos de Cristo como nosso propiciador, para que a ira de Deus seja desviada do nosso pecado e seja derramada sobre Cristo ali na cruz, como de fato foi. É interessante observar também que a iniciativa da propiciação, ela é da parte de Deus, inteiramente de Deus. Nós não podemos esquecer que não foi a cruz que produziu o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que produziu o sacrifício na cruz. Nós não devemos imaginar nem que o pai enviou o filho para fazer alguma coisa e que talvez o filho estivesse relutante. Não. Eles estavam ansiosos por trazer a salvação a todos, porque isso sempre fez parte do seu plano. O que João atribui tanto ao pai quanto ao filho é amor e não relutância. Deus, ele não relutou em nos salvar, mas ele esteve sempre disposto a nos salvar. Quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus buscou o homem. A iniciativa sempre foi de Deus, desde o começo da história. Não foi o homem que saiu do meio do mato e foi procurar Deus e dizer: Deus, eu pequei. Não, o homem se escondeu, e Deus foi lá no jardim e disse: Adão, cadê você? Adão estava onde? Escondido atrás das árvores. E Deus estava procurando aquele pecador, e ele disse: cadê você, Adão? E Adão saiu envergonhado, tentando esconder o seu pecado com folhas de árvore. E ali nas entrelinhas nós podemos perceber que o primeiro animal foi sacrificado, porque Deus fez roupas de pele de animais para eles.
Então, desde o começo, sempre houve necessidade de sangue para aplacar a ira de Deus em relação ao pecado. Então, Jesus é a nossa propiciação. Ele é a propiciação. Ele é a propiciação. A origem da propiciação. A origem da propiciação é o amor de Deus. 1 de João 4, verso 10. Deus deu o seu Filho para morrer pelos pecadores. Esse dom não foi apenas resultado do amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E nem somente prova e penhor dele, Romanos capítulo 5, mas a própria essência desse amor. Olha o que ele fez. Nisto consiste o amor, em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse alcance do sacrifício de Cristo, nós precisamos entender isso, e o apóstolo conclui dizendo a respeito disso. Ele fala: e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que João está ensinando aqui, querido, certamente não é universalismo. Tá? Deus não morreu para salvar indistintamente todas as pessoas. O sacrifício de Cristo, ele alcança todo mundo em extensão, no sentido de que ele morreu para comprar para Deus todos os que procedem de toda tribo, de toda língua, todo povo, toda a nação, mas não todo indivíduo indistintamente de cada tribo, de cada língua, de cada povo e cada nação. Sabe, todo mundo sem acepção, mas não todo mundo sem exceção. Alguns não serão salvos, ou muitos não serão salvos. Aqueles que entregarem sua vida ao Senhor, aqueles que depositarem fé, aqueles que nomearem Jesus como seu advogado, esses serão salvos. Mas aqueles que não entenderem assim, já estão condenados. A palavra aqui para mundo inteiro, a frase aqui, não está relacionada a cada criatura feita por Deus. A palavra mundo inteiro, ela descreve o mundo em sua totalidade, mas não na sua individualidade. Universalismo, a crença de que Deus salvará todos, é uma falácia, é uma mentira. Deus salvará todos que reconhecerem seu Filho como Salvador. Deus salvará todos que depositarem sua fé em Cristo Jesus. O próprio apóstolo João, em outro contexto, ele distingue entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. 1 João 3, de 1 a 10. Então, ele conclui que Cristo entregou a sua vida por nós, João 3,16. O que Deus comprou com o seu sangue foi a sua igreja. Atos 20. Atos 20, Jesus comprou com o seu sangue a sua igreja. Os salvos, aqueles que entregaram, depositaram sua fé em Cristo Jesus. Mas sabe, aquelas pessoas que não reconhecem o sacrifício de Cristo, aquelas pessoas que, como o meu irmão me disse, eu não pedi para Cristo morrer por mim, o problema é dele, esses, não há salvação para eles. Enquanto não reconhecerem que são pecadores, porque Cristo amou a igreja e por si mesmo entregou-se por ela. Efésios 5, verso 25. Em segundo lugar, Jesus, ele não veio, ele veio não apenas
para cuidar das nossas coisas temporais, mas sobretudo das coisas eternas. Jesus, como nosso advogado, querido, ele tem competência não apenas para nos consolar, mas ele tem autoridade para nos perdoar. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Quando Jesus nos absolve, esta é a última instância. Não cabe nenhum recurso. Não tem nenhuma outra apelação. Diferente da nossa justiça, que você é condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, recorre ao Supremo. Quando Jesus nos absolve, é a última instância. Não tem apelação, somos salvos. O apóstolo pergunta, Romanos 8, 33, 34, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus é o advogado das causas perdidas. Parece até tema de novela, né? O advogado das causas perdidas. Ele nunca perdeu uma causa. Ele nunca sofreu uma derrota. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há casos indefensáveis para ele. Não há vidas que não sejam recuperáveis. Jesus limpou leprosos, Jesus curou os cegos, levantou os coxos, ele ressuscitou os mortos, ele perdoou as prostitutas, ele recebeu os publicanos e pecadores. Ele pode salvar totalmente aqueles que se achegam a ele, vivendo para sempre para interceder por eles. Hebreus 7, verso 25. Sabe, aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério, foi lançada ali aos pés de Jesus, ela foi exposta ao vexame público pelos escribas e fariseus. Aquela mulher estava condenada pelo tribunal da lei, ela estava condenada pelo tribunal da religião, ela estava condenada pelo tribunal da consciência, mas Jesus a absolveu. Ele disse, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Ele pergunta para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse, Senhor, saíram todos. Ninguém te condenou? Não. Nem eu te condeno, vai, não peques mais. O endemoniado em Gadareno já havia sido rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família. Aquele homem vivia em sepulcros, nu, furioso, insano. Sabe, ele vivia gritando de noite e de dia, ele feria-se com pedras. Era um aborto vivo, era um vivo morto, um espectro humano, sabe, um recluso da sociedade. Jesus não apenas o libertou e o curou, mas também Jesus o salvou. Marcos 5, versos de 1 até o verso 20. O ladrão na cruz, ele estava condenado. Ali no apagar das luzes de uma vida de crime. Mas na última hora, ele arrependeu-se. Ele pediu que Jesus se lembrasse dele quando voltasse no seu reino. E Jesus o perdoou, dando-lhe garantia imediata e graciosa de comunhão e de bem-aventurança eterna. Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, disse o Senhor. Jesus, amado irmãos, é o nosso advogado hoje. Amanhã será o nosso juiz. Quem não o recebe agora como advogado, vai enfrentá-lo. E não tem jeito. Vai enfrentá-lo como juiz. Atos 17. Todos os homens comparecerão diante do tribunal justo de Deus, ricos e pobres, ateus e religiosos, doutores e analfabetos. Mateus 25, versos de 31 a 46, Apocalipse 20, versos de 1 a 15. Não haverá revelia. Revelia é ausência. Ninguém vai estar ausente. Todos estarão lá. Não haverá réplica e nem tréplica. Mas todos estarão calados, cobertos por um pesado silêncio.
aqueles que recusaram confiar sua causa a Jesus, aqueles que se recusaram a ter Jesus como seu advogado de defesa. Testemunhas se levantarão, testemunhas vão se levantar contra essas pessoas no tribunal. A própria consciência os julgará. Os homens desesperados, eles vão clamar, dizendo assim: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Que situação triste, que situação difícil. Não haverá onde se esconder. As suas obras os condenarão, porque os livros serão abertos e eles serão julgados segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 12. As suas palavras os condenarão no juízo, pois eles darão conta naquele dia. Nesse dia de juízo, eles darão conta por todas as palavras frívolas que proferiram, tudo o que fizeram ou deixaram de fazer, tudo o que falaram. As suas omissões, os seus desejos secretos vão denunciá-los naquele grande dia, o dia do juízo. Amado, a única maneira de entrar pelos portais da bem-aventurança eterna, a única maneira de entrar pelos portais dos céus e ter garantia de estar nos céus é ter Jesus como seu advogado. É buscar Jesus para defendê-lo. É ter Jesus como seu substituto. Aquela cruz não era para Cristo, era para Barrabás. Era a cruz bem maior que Cristo. Por isso eles tiveram que amarrar os braços de Cristo, esticar até deslocar o ombro, para que o pulso de Cristo chegasse no buraco ali na cruz onde eles colocaram os cravos. Aí nós temos a bendita doutrina da substituição. Deus substituindo o pecador. Receba nesta noite Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Tenha Jesus como seu advogado. Faça essa escolha hoje, porque amanhã Ele será o seu juiz. Que Deus tenha misericórdia e te abençoe.